Senhor só aparece, Ele só se mostra when he finds a people quando Ele encontra um povo that are hungry. que está faminto. I think he's found E eu acho que Ele a encontrou hungry people here this povo morning. faminto aqui nessa manhã. Amen. Amém? Will you bow your heads? Você poderia curvar sua cabeça? Here's what I want to do. Aqui está o que eu quero fazer. I want to minister to him, Eu quero ministrar a Ele, but I want you to close your eyes mas eu quero que você feche os seus olhos and let him come to you. e deixe que Ele venha até você, que Ele se mostre. Will you focus on no one Não foque em ninguém or nothing else? e em nada mais. Just on him. Só foque nele And allow him to come e permita que Ele venha and be with you. e esteja com você. He stands at the door and knock. Ele permanece na porta e Ele bate. If anyone will hear his voice E se alguém ouvir a sua voz and open that door, e abrir essa porta, he will come into him Ele entra nessa pessoa. and eat with him or her. Come com ele ou com ela. So allow him to come and visit you right now. Então permita que Ele venha e que a presença dele te visite nessa manhã. The heavens are opened over Os us. céus estão abertos diante de nós. The invitation has already been given. O convite já foi dado. Father just wants us to come. Pai, o Pai Just wants us to come. O Pai só quer que nós venhamos. Presence of the Lord. And you are the peace that guards my heart. You're my help in time of need. You are my hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and is there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing, and for you alone deserve all glory, and for you help in time of need. You are the hope that leads me on, and you bring me to my knees.
for there I find you waiting, and it's there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing, and for you alone deserve all glory. For you alone deserve all the praise. Father, we worship and adore you, and Father, we long to see your hand. Oh, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all the praise. Father, we love you, and we worship you this day. And for you alone deserve all glory. For you alone deserve all the praise. Father, we worship and adore you, and Father, we long to see your face, and for you alone deserve all glory. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Hallelujah. The presence of the Lord is in this place. A presença do Senhor está nesse lugar. May we never take His presence for granted. Que nós nunca tenhamos a presença dele como algo simples, He is the Almighty God. porque ele é o Deus Todo-Poderoso. He doesn't owe us anything. Ele não nos deve nada. He is God all by Himself. Ele é Deus só por ele mesmo. He is the all-sufficient one. Ele é o todo-suficiente. He doesn't need us. Ele não precisa de nós. And yet He wants E us. mesmo assim ele nos quer. And He allows us to come into His presence. E ele permite que nós entremos na presença dele. I just encourage you, beloved. E eu só te encorajo, meu amado. Never get used to it. Nunca fique acostumado com isso. Never get used to His presence. Nunca fique acostumado com a presença dele. Always hunger for more. Sempre tenha fome por mais.
Because there's more that He wants to give to us. porque tem mais que Ele quer dar a nós. Amen? Amém? God bless you. You may be Deus seated. abençoe vocês, vocês podem se sentar. We're going to continue on the theme of stirring up the gift of worship. Nós vamos continuar dentro do assunto de ativar, despertar o dom da adoração. And I want to do so by sharing a little bit of my background. E eu quero fazer isso compartilhando com você um pouquinho do meu passado. Um lenço para ele, por favor. Um papel, toalha. I'll just use your jacket. You can, if you want. Vou usar seu paletó. Eu falei, você pode. Hallelujah. Thank you. I went to the university to study music. Eu fui para a universidade para estudar música. I was a vocal major Eu era um líder da parte vocal and I studied opera. e eu estudei ópera. At the university, I had to learn how to sing in 6 different languages. E na faculdade eu tive que aprender como cantar em 6 línguas diferentes. I invested tens of thousands of dollars Eu investi dezenas de milhares de dólares into my voice na minha voz to fulfill my dream. para cumprir o meu sonho. My dream Meu sonho was to be a great singer. era ser um grande cantor. In 2001, I was signed to a record contract. E em 2001 eu assinei um contrato com uma gravadora My producer was Israel Houghton. e o meu produtor era Israel Houghton. We recorded in Nashville, Tennessee. Nós gravamos numa cidade chamada Nashville, no Tennessee, um estado dos Estados Unidos. I recorded in the same studio with Dolly Parton. E eu gravei no mesmo estúdio que essa pessoa, Dolly Parton. I don't know if that's a blessing or a curse. Eu não sei se isso é uma bênção ou uma maldição. When I walked into the studio, Quando eu entrei no estúdio, I was surrounded by all these gold records. eu estava ali cercado por todas essas gravações de ouro. From that studio, there were many Grammy Award winners. E naquele estúdio tinha ali muitos ganhadores de Grammy, o prêmio. The engineer who did my project was a Grammy Award engineer. E o engenheiro, o produtor que fez o meu projeto, ele era um engenheiro, um produtor que era ganhador também de Grammys. After signing my contract, E depois de assinar o meu contrato, I started doing many interviews. eu comecei a fazer várias entrevistas. I had a manager, Eu tinha um gerente, alguém que me administrava para mim, um empresário. I had an agent, Eu tinha um agente. and a publicist. Eu tinha alguém para cuidar da parte de marketing público. And I was doing all of these radio tours E eu estava fazendo ali várias tours and these CD signings, e signing CDs in bookstores everywhere. eu estava ali fazendo o lançamento da minha música em livrarias, em lugares específicos da cidade, em todos os lugares. I had the opportunity of being on the stage with some of the greatest Christian music artists. I had the opportunity of being on stage with great Christian music E artists. tive a oportunidade de estar no mesmo palco que grandes artistas da música cristã. I did a worship event with Chris Tomlin, Eu fiz um evento de adoração com Chris Tomlin, Michael W. Smith, Michael W. Smith, CeCe Winans. Cissy Winans. We were all on stage together. Todos nós estávamos no palco juntos. And I thought to myself, E eu pensei, wow, uau, I finally arrived. finalmente eu cheguei lá. All that hard work Todo esse trabalho duro has paid off. valeu a pena, ele deu a retribuição. That was 25 years ago. Isso foi 25 anos atrás. But it was at that time Mas foi nessa época that the Lord came to me que o Senhor veio para mim and He spoke to me. e Ele falou comigo. And what He said E o que Ele disse, actually crushed me. na verdade, me esmagou.
So I'm thinking, Então assim, eu estava pensando, I've arrived. eu cheguei lá. Wow, Uau, this is awesome. isso é maravilhoso. I'm ready to go on tour. Eu estou pronto para ir numa tour agora. And the Holy Spirit comes. E o Espírito chega, o Espírito Santo chega, Here's what he said. e aqui está o que ele disse. You will not be known for great singing, Você não vai ser conhecido por ser um grande músico, um grande cantor, but for the anointing that comes when you sing. mas pela unção que vem quando você canta. Now, Então, you're saying gloria a Dios. você está dizendo agora glória a Deus. I didn't. Eu não fiz isso. I cried Eu chorei, because I knew what he was doing. porque eu sabia o que ele estava fazendo. God took away my dream. Deus removeu meu sonho. I wanted to be a great singer. Eu queria ser um grande cantor. And he just said to E me, ele acabou de dizer para mim, you will not be known você não vai ser conhecido as a great singer. como um grande cantor. That was like a dagger in my heart. Isso foi como uma adaga no meu coração. I fell on my knees. Eu caí de joelhos I just cried. e eu só chorei. I said, Lord, I don't understand. Eu falei, Senhor, eu não entendo. This is all I wanted. Isso é tudo que eu queria. This is my dream. Isso é o meu sonho. And the fact that he said E o fato foi que ele disse, that you will be known for the anointing that comes when you sing, você vai ser conhecido pela unção que vem quando você canta. that meant nothing to me Isso para mim não significava nada, because I knew nothing about the anointing. porque eu não sabia nada da unção. I wanted to be a great Eu singer. queria ser um grande cantor. And so, during that time, Então, durante esse tempo, the Lord tested me, o Senhor me testou. and he had a agent contact me, E teve um empresário que veio e entrou em contato comigo. and I was a worship pastor at that time. Eu era um pastor com cargo ali do louvor e adoração na igreja naquela época. And so the agent said, Então aquele empresário disse, there are many Christian artists, well-known artists, tem muitos artistas cristãos muito conhecidos that are going on tour, que estão indo numa tour agora and we want you e to nós go. queremos que você vá com eles. And I thought, wow, E eu pensei, uau, maybe the Lord has given me another chance. talvez o Senhor está me dando uma outra chance. This has to be God. Isso tem que ser Deus. And so Então, they asked me this question. eles me fizeram essa pergunta. How much do you make a year at your church? Quanto você ganha por ano na sua igreja, ou por ano, por mês na sua igreja? What is your salary as a worship pastor? Qual é o seu salário nesse cargo lá de pastor líder do louvor e da adoração? So I told them, Então eu disse isso a eles, here's what they said. e aqui está o que eles disseram. You will make your yearly salary in 1 month. Você vai ganhar o seu salário de um ano inteiro em um mês só. I went, wow, Eu falei, uau, this is definitely God. isso com certeza é Deus. I said, well, Eu falei, então, let me go back to my church. deixa eu voltar para minha igreja, Let me talk to my pastor. deixa eu conversar com o meu pastor. I'm sure he'll say yes. Eu tenho certeza que ele vai dizer sim. But let me let him know there's a wonderful opportunity that's Mas come to me. deixa eu pelo menos falar para ele, para que ele saiba que tem uma oportunidade maravilhosa que veio para mim. So I did. Então eu fiz isso. I went to my pastor. Fui para o meu pastor I said, Pastor, e eu falei, pastor, you will not believe what has você happened. não vai acreditar no que aconteceu. I have the opportunity now to travel, and I name these big name groups. Eu tenho a oportunidade agora de viajar com esses cantores cristãos famosíssimos nesse grupo com um grande nome. And Pastor, E pastor, if I go, se eu for, I can promote the church. eu posso promover a igreja. I can tell everybody about our church. Eu posso dizer para todo mundo onde eu estiver sobre a nossa igreja. Pastor, this is a great thing, right? Pastor, isso é uma coisa maravilhosa, certo? I mean, don't you bear witness to this? Você não concorda? Você não é testemunha de que isso é maravilhoso? He just looked at me E ele só olhou para mim and just shook his head. e ele balançou a cabeça dele. I was like, Pastor, E eu falei assim, pastor, your head is moving in the wrong eu direction. falei, a sua cabeça está movendo na direção errada. Do this, please. Faça isso, por favor. Not this. Não faça isso. He didn't say a word. Ele não falou nenhuma palavra. kept shaking Ele his só head. continuou balançando a cabeça. And I went, oh my goodness. E eu falei, meu Senhor. Then I thought, Então eu pensei,
maybe talvez my o pastor meu pastor, is not hearing God. ele não está ouvindo Deus. Maybe right now Talvez agora he's not in the spirit. ele não está tão no espírito. So I'll go back to him a Então later eu vou time. voltar para ele mais tarde, em um outro momento. So I talked to my wife. Então eu falei com a minha esposa, I said, honey, falei, querida, this amazing opportunity tem uma has come. oportunidade maravilhosa, incrível que veio. And when I went to pastor, E quando eu fui para o pastor, he just shook his ele head. só balançou a cabeça. I said, you know, he may be having a bad Eu day. falei, não, mas talvez ele está tendo um dia mal, né? So I'm going to go again Então eu vou lá falar com ele de novo. when he's feeling a little bit better. Talvez eu vou quando ele estiver num momento um pouquinho melhor. Waited till he had lunch one day. Esperei um dia até ele estar no momento de almoço. His belly is all full. A barriguinha já estava cheia. I go, E eu pastor, cheguei, pastor. remember that conversation? Você se lembra daquela conversa, daquele dia? You know my heart, pastor? Sabe, no meu coração, pastor, I want to see the church full. eu queria ver a igreja cheia. And I can do that E eu posso fazer isso if I go on tour. se eu for nessa tour. Here's what he said. E aqui está o que ele disse. What did the Lord tell you? O que o Senhor te disse? I haven't asked him Eu não perguntei a ele, because I'm sure the Lord thinks this is a great. porque eu tenho certeza que A great Deus deal. acha que isso aqui é um grande negócio. What did the Lord say to you? Mas o que o Senhor Deus disse a você? Go back and ask him. Volte e pergunte a ele. Here's the truth. E aqui está a verdade. I didn't need to ask him. Eu não precisava nem perguntar para ele, Already knew the answer. porque eu já sabia a resposta. I was trying to resurrect a dream Eu estava tentando ressuscitar um sonho. that he had already told me let go of. Ele já tinha me dito para deixar esse sonho para trás. You see, sometimes Então perceba que algumas vezes the Lord will take the very thing that you cherish and you love, o Senhor vai pegar aquela coisa que você cuida tanto, que você quer tanto na sua vida, and he'll ask you to sacrifice it. e Ele vai te pedir para sacrificar aquela coisa. Now, Agora, this is what I thought. aqui está o que eu pensei. Are you with me? Vocês estão me acompanhando? Oh, I know what's happening. Eu sei o que aconteceu, o que está acontecendo. This is an Abraham thing. Isso aqui é uma coisa de Abraão. He's just putting me to the test. Ele só me colocou em teste, ele me colocou à prova. When I say, okay, Lord, no, I won't do it, Quando eu disse, então, ok, Senhor, eu não vou fazer isso, eu não vou na tour, he's going to say, ele vai dizer, yeah, I was just testing you. não, You eu can have estava it só te now. testando, você pode pegar, pode ir agora. I said, yeah, that's it. That's what God is Eu doing. falei, eu já sei, é isso que Deus está fazendo. I said, Lord, E eu disse, Senhor, you know the opportunity I've been given, o Senhor sabe essa oportunidade que foi me dada, and I want to glorify your name. e eu quero glorificar o seu nome. I want to help build a church. Eu quero ajudar a crescer e construir a igreja. And it's a really good deal, Lord. E isso é um negócio muito bom, Senhor. What do you think? O que o Senhor acha? You know what I heard? Sabe o que eu ouvi? You will not be known for great singing. Você não vai ser conhecido por But the cantar muito anointing bem, that comes when mas you sing. pela unção que vem quando você canta. I said, oh, Lord, Eu falei, mas this Senhor, is not fair. isso não é justo. You're asking me to lay it Eu falei, down. o Senhor está me pedindo para desistir disso. Then I understood at that moment. Então eu entendi naquele momento. You cannot negotiate with God. Você não pode negociar com Deus. He's God. Ele é Deus. And so I said, wait a minute. Então eu falei, espere um minuto. The anointing that comes when you sing. A unção que vem quando você canta. I knew nothing about the Eu anointing. não sabia nada sobre a unção. In fact, E de fato, I was tested again eu fui testado de novo with another record company. com uma outra gravadora. They came to me Eles vieram para mim and they said, we would like to talk to e you eles falaram, nós gostaríamos de conversar com você about a record contract. sobre um contrato de gravação. And we sat and we talked. Nós sentamos, conversamos And they asked me this question. e eles me fizeram essa pergunta. What do you think you bring to the industry? O que você acha que você traz para essa indústria da música? I went, well, E eu pensei assim, all I know is what God said. tudo que eu sei é o que Deus disse. You won't be known for great singing, Você não vai ser conhecido por cantar muito bem, but for the anointing that comes when you sing. mas pela unção que vem quando você canta.
And here's what the record executive said to me. E aqui o que o executivo da gravadora disse a mim. What can we do with the anointing? O que a gente consegue fazer com a unção? And I realized E eu entendi I'm still trying to chase a dream. que eu ainda estava tentando perseguir um sonho. And I asked that the record executive to allow me to just go to the restroom. E eu pedi a permissão daquele executivo da gravadora para me deixar sair um pouquinho e ir ali no banheiro. I went in there. Fui lá no banheiro. My manager was on the outside. O meu empresário estava do lado de fora. And I cried. E eu chorei. Because I knew now Porque eu sabia naquele momento I needed to lay this thing down once and for all. que eu precisava desistir, entregar essa coisa, esse sonho de uma vez por todas. And I told them, E eu disse a eles: I'm no longer interested não, eu não estou mais interessado in a record contract. nesse contrato de gravação. I'm just going to sing for the Eu Lord. só vou cantar agora para o Senhor. In doing so, E fazendo isso, what I didn't realize o que eu entendi is what I was talking about last night. é o que eu estava falando na noite passada. God will put you through the process Deus vai te colocar em um processo of breaking you para te quebrar, so that He can use you. para que Ele possa te usar. If I knew then Se eu soubesse então, what I know now, se eu soubesse naquele momento o que eu I sei would agora, immediately said yes. imediatamente eu teria dito sim. When God said you'll be known for the anointing, Quando Deus disse, você vai ser conhecido pela unção, the problem was o problema era, I didn't cherish the anointing. eu não gostava da unção. I didn't understand it. Eu não entendia a unção. And now I realize, E então eu entendi. yes, God was killing my dream, Sim, Deus estava matando o meu sonho, but He was actually giving me His dream for mas me. Ele estava na verdade me dando o sonho dele para mim. This was His vision. Isso foi a visão dele. And I say that to say, E eu digo isso some of you, porque alguns de vocês, you may be going through a time vocês podem estar talvez enfrentando um momento that's hard. que é muito difícil. Maybe even God is after your dream. Talvez Deus está atrás do seu sonho. Maybe He's even after your vision. Talvez Ele está até atrás da sua visão para pegá-la. Maybe God is even asking you to lay something down. Talvez Deus está nesse momento te pedindo para desistir de algo específico. I'm here to tell you Mas eu estou aqui para te dizer that whatever you have to lay down, que qualquer coisa que você precisar desistir, what He gives back to you o que Ele dá de volta para você will be far more worth it. vai ser muito mais valioso, vale muito mais a pena. Far more worth it. Muito mais a pena, meu amado. The crushing process Esse processo de moedura is to get the fine flour. é para pegar e produzir essa farinha fina. And we don't like that process. E nós não gostamos desse processo. I shared with you last night Eu that compartilhei com vocês noite passada we have been in a battle, que nós temos estado no meio de uma batalha. and I want to talk about this battle E eu quero falar um pouquinho dessa batalha, because I want you praying, porque eu quero que vocês orem. and I believe that I'm among family. E eu acredito que nós estamos entre família aqui. In January Em of janeiro this year, desse ano, we had a 21-day fast nós iniciamos o ano com um jejum de 21 dias. as a church. A igreja toda, We fasted before God nós jejuamos diante de Deus for 21 days, durante 21 dias. and each night we came out to E seek Him toda noite a gente vinha para a igreja para buscá-lo and to pray. e para orar. At the end of that fast, No final desse período de jejum, let me back up for 1 second. eu vou voltar só um segundinho. During the fast, Durante o período de the jejum, Lord spoke one line to me. o Senhor falou uma frase comigo. He said, "Trouble is coming, Ele disse: problema está vindo, but I'll be with you." mas eu vou estar com você. And I went, "Okay." E eu falei: sim, tudo bem. You know, sometimes when the Lord speaks to us, Sabe algumas vezes quando o Senhor fala conosco, it doesn't register. mas às vezes você não entende, você não registra Like aquilo? seriously, we don't really get what He's Sinceramente, às saying. vezes a gente não entende imediatamente o que Ele está dizendo. I just went, "Oh, okay, Lord," Eu só and just falei: went on. ah, tudo bem, Senhor, e passei adiante. So at the end of the 21 days, Então, no final daquele jejum de 21 dias, the very next week, imediatamente na primeira semana depois, my youth pastor was arrested. o pastor que era líder de jovens na nossa igreja foi preso. He was arrested Ele foi preso for an improper relationship por um relacionamento inapropriado
with a student. com uma aluna. Now, this didn't happen at our church, Isso não aconteceu na nossa igreja, but it happened at the school. mas aconteceu na escola onde ele trabalha. The very school Na mesma escola que that my wife teaches at. a minha esposa também trabalha, ela é professora. And after his arrest, E depois que ele foi preso, they targeted my wife. eles colocaram um alvo na minha esposa. The chief of police E o chefe de polícia de lá, was determined that my wife knew something ele about estava this determinado que a minha esposa sabia alguma coisa a respeito do acontecido. and that she failed to report it. E que ela falhou, e que ela negou, que ela negligenciou em reportar isso, em denunciar. Which is against our laws. O que é contra as leis. And although she told them I knew nothing, E mesmo que ela disse para o policial, eu não sabia de nada, eu não tinha ideia. they targeted her. Eles colocaram um alvo nela, foram atrás dela. In fact, E o que aconteceu it foi, was actually my wife that when she heard about the rumors o que, concerning our youth o pastor, que aconteceu foi que assim que a minha esposa ficou sabendo dos rumores sobre esse pastor de jovens, that was actually my wife who reported it to the police. na verdade foi a minha esposa que chegou e denunciou isso para a polícia. She did the right thing. Ela fez a coisa certa. And to this day, E até hoje, they have never acknowledged eles nunca reconheceram that she actually is the one who reported it. que ela é aquela pessoa que denunciou naquele momento. So she was targeted. Então, colocaram um alvo nela, She was put on leave from her job ela foi afastada do emprego dela, at a school that she had been there for 14 years. e uma escola que ela estava trabalhando lá por 14 anos. One of the founding teachers at that school. Ela era uma das professoras fundadoras da escola. She was told not to have any contact with any of the fellow students, E- fellow teachers or students. E de imediato, a primeira ordem da polícia foi: você não pode mais ter nenhum contato com nenhum dos estudantes e com nenhum dos seus companheiros, amigos, professores. Some of the students Alguns dos estudantes, were actually in our family. na verdade, estavam até na nossa família. She couldn't even talk to her own nieces and nephews. Ela não podia nem mesmo falar mais com seus sobrinhos e sobrinhas. Devastating. Isso foi devastador. This investigation lasted for 4 months. E essa investigação durou por 4 meses. And although at the end E mesmo que no fim they cleared her, eles limparam a ficha dela, reconheceram que ela não tinha nada, they then turned around eles não vieram e transformaram de volta a situação. and 1 week before I came, E uma semana antes de eu vir para cá, they fired her. eles demitiram ela. On top of that, E além disso, my youngest son, meu filho mais jovem, who got married last year, que se casou ano passado beautiful girl, com uma linda garota, his wife and her mother are part of our church. a mãe dela e a esposa dele e a mãe dela são parte da nossa igreja. So we're in the midst of this storm with the school, Então nós estamos lá no meio dessa tempestade com relação à escola onde minha esposa trabalhava. and then just a few months later, Então, apenas alguns meses mais tarde, on a Sunday morning, num domingo de manhã, just before I'm supposed to go out and preach, imediatamente antes de eu subir no palco para pregar, we receive a phone call. eu recebo uma ligação. It's my youngest son. É o meu filho mais jovem. He says, Dad, E ele falou assim: pai, my mother-in-law a minha sogra just died acabou de morrer on the side of the road. do lado da rodovia. She was traveling from Texas, going from Dallas to Chicago. Ela estava viajando lá do Texas, saindo de Dallas, indo para Chicago. Something that she has done many times. Algo que ela já tinha feito muitas vezes. She's in her early 60s. Ela estava ali no início dos seus 60 A anos, healthy woman. uma mulher saudável, She pulled over e ela só estacionou to a road stop numa parada ali na rodovia just to get a drink. para beber alguma coisa. Before she got back to her car, Antes de voltar para o carro, she died ela morreu, right there on the side of the road. bem ali do lado da rodovia. I heard my wife screaming. E eu ouvi a minha esposa gritando: So, honey, what's going on? querido, o que está acontecendo? Jennifer Eu falei: a Jennifer has just died. acabou de morrer. I said, you're kidding me. E ela falou: você está We brincando were comigo? just together last week. A gente estava junto semana This has passada. not happened. Não, isso não aconteceu. I'm talking about the fire, Mas eu estou falando do fogo, the grinding process, do processo de moedura, the crushing do process. processo de esmagamento. Then 3 weeks ago, E aí, 3 semanas atrás,
We're family, right? Nós somos família, certo? If I'm sharing this with you, Se eu estou compartilhando isso aqui com você, because I need you é porque eu preciso de vocês to stand with me. para permanecerem comigo. Three weeks ago, 3 semanas atrás, after my youth pastor is arrested, depois que o meu pastor, que era pastor de jovens, já tinha sido preso, my son's mother-in-law died aí immediately. a Unexpectedly. sogra do meu filho morreu de uma forma inesperada, do nada. My director O diretor over our Children Learning Center, do nosso centro de ensino para as crianças, como se fosse um berçário, an allegation is made against her uma alegação foi feita contra ela of abuse of a child. de abusar de uma criança. Not sexual abuse, Não um abuso sexual, but physically abusing a mas child. abuso físico de uma criança, como uma correção excessiva. Another investigation is launched. E aí uma outra investigação foi iniciada. And I'm saying to God, E eu falei para Deus, how much more? Deus, o quanto mais? I had to let her go, put her on leave. E aí eu tive que deixá-la ir, tive que afastá-la da direção do centro de ensino para crianças. And they're investigating it right now. E eles estão nesse exato momento investigando ela. And the truth is, E a verdade é, I'm not supposed to be here eu não poderia nem mesmo estar aqui. because I'm the controlling director of the Learning Center Porque eu tive que assumir o cargo de diretor para controlar esse centro de ensino lá. and doing the investigation. E durante a investigação, I cannot leave. eu não podia sair da cidade. I'm supposed to be there. Eu tinha que estar lá. The reason my wife didn't join us E a razão pela qual a minha esposa não pôde vir conosco esse ano because I left her in charge. é porque eu tive que deixá-la encarregada. I said, I'm going to go Eu falei, eu vou and I'm just going to pray e eu vou só orar that the investigators won't come while I'm here. para que os investigadores não venham enquanto eu estou lá no Brasil. But my wife was hurt. Mas a minha esposa foi muito machucada. She said, I don't understand. Ela falou, eu não entendo. All of these things are happening to Todas us. essas coisas estão acontecendo conosco. So, honey, I don't Ela understand. falou, querida, eu não entendo. And I said to her, I don't either. E eu falei, eu também não entendo. But all I know, Mas tudo que eu sei he who has begun a good work in é que us aquele que começou a boa obra em nós, is faithful to complete it. ele é fiel para completar. What I know is this: O que eu sei é isso. all things Todas as coisas work for good cooperam with those who love the Lord, para o bem daqueles que amam a Deus called according to His e purpose. foram chamados de acordo com o seu propósito. So I can't tell you why all of the trials, Então eu não posso te dizer por que todas essas dificuldades, but I can tell you this: mas eu posso te dizer isso. my hope is built on nothing A less minha esperança está construída em nada mais than Jesus' blood and His righteousness. que o sangue de Jesus e a justiça dele. I dare not trust the sweetest frame, Eu não confio nessas coisas, but I wholly lean on Jesus' mas name. eu confio e eu me repouso santamente no nome de Jesus. That on Christ the solid rock I stand. Porque em Cristo, a rocha sólida, eu permaneço, All other ground is sinking sand. enquanto os outros terrenos são somente areia movediça. All other ground is sinking sand. Todos os outros solos são areia movediça. Sometimes, beloved, we have to trust Him through our tears. Algumas vezes, meus amados, nós temos que confiar em Deus mesmo com lágrimas. Sometimes it's not easy. Algumas vezes não é fácil. And the hardest thing I had to do E a coisa mais difícil que eu tive que fazer was leave my wife who was broken foi deixar a minha esposa lá, que estava machucada and hurting, e estava lá, and get on a plane. que ela não pôde, ela foi muito machucada, ela não And pôde subir no leave her. avião. Eu tive que subir no avião e deixá-la. That was very difficult for me. Isso foi muito difícil para mim. In the midst of the storm. E no meio dessa tempestade. But here is the thing I know. Mas aqui está a coisa que eu sei. Through all the pain, De toda essa dor,
for all of the hurt, de todo esse machucado, I was determined one thing. eu estava determinado a uma coisa: The devil is going to pay o diabo vai pagar, for what he has done. porque pelo que ele fez. And I was not going to stand on this stage E eu quero estar aqui nesse palco, and not give you everything that I e eu had. quero te dar tudo que eu tenho. Not because of me. Não por causa de mim mesmo. I am nobody. Eu não sou ninguém. But to simply testify to the goodness of God. Mas simplesmente para testemunhar, testificar da bondade de Deus. I know sometimes it's hard. Eu sei que às vezes é difícil. I'm sure Eu tenho certeza that many of you, que muitos de vocês you have your own trials you're Vocês- facing right now. têm suas próprias dificuldades que vocês estão enfrentando agora. Many of you, Muitos de vocês, you have your own storms. vocês têm suas próprias tempestades para atravessar. I just want to testify E eu só quero testificar, testemunhar para você that even in the midst of the que storm, mesmo no meio da tempestade, hold on to his hand. segure na mão dele. Hold on. Segure. I'm going to have a testimony out of this. No final de tudo isso eu vou ter um testemunho. And when I come back E quando eu voltar with my wife, com a minha esposa, you're going to hear the testimony. vocês vão ouvir esse testemunho. And we're going to be able to say together, Nós vamos poder dizer juntos: look what God has done. olhe o que Deus fez. Look at the goodness of God. Olhe para a bondade de Look Deus. how God delivered us. Olhe como Deus nos Look how libertou. God came through for Olhe us. como Deus nos fez atravessar. And beloved, in saying that, E meu amado, eu estou dizendo it's isso not pointing at us, não é apontando para nós, but to encourage you, mas é para te encorajar, because he's no respect of persons. porque Ele não faz acepção de pessoas. Whatever he will do for one, Qualquer coisa que Ele faz para um, I assure you he'll do eu for tenho another. certeza que Ele vai fazer pelo outro. Whatever you may be going through right now, Talvez o que você esteja enfrentando agora, he's going to see you through it. Ele vai fazer você atravessar. But we need each other. Mas nós precisamos uns dos outros. I told the Lord I didn't want to share all of that Eu disse ao Senhor: Senhor, eu não quero compartilhar todas essas coisas com eles, because I knew what would happen. porque eu sabia o que ia acontecer. I knew I was going to cry, Eu sabia que eu choraria and I hate crying. e I hate crying. eu odeio chorar. I do, I really do. Sim, eu choro, Because my eyes get all red, porque os meus olhos ficam muito vermelhos and I feel so embarrassed. e eu fico muito envergonhado. But you're my family. Mas vocês são minha família. So I would ask you, Então eu quero pedir a você, please be in prayer. por favor, esteja em oração. Mention our names before the Father. Mencione os nossos nomes diante do Pai. And surely as the Lord lives, E com certeza, conforme o Senhor mover, he will deliver us. Ele vai nos libertar. Amen. Amém? One thing I have learned about the trials, Uma coisa que eu tenho aprendido sobre as dificuldades it has caused my worship to be sweeter. é que ela faz com que a minha adoração seja mais doce. Through the pain Através da dor, and the crushing, através desse esmagamento. what comes out O que sai no final is now something he can use. é algo que agora Ele pode usar. What comes out through the O pain, que sai depois da dor, what comes out after all the hurt, o que sai depois de todo esse machucado, is finally something é finalmente algo God can que use Deus pode usar for his glory. para a glória dEle. Oh, beloved, Cheryl, I want you to come. Meu amado, Cheryl. Worship adoração has nothing to do não tem nada a ver with a song. com uma música. We think Nós pensamos worship que a adoração is singing, é cantar, a good voice. uma boa voz. It's not worship. Isso não é adoração. That's called singing. Isso é chamado de cantar. It doesn't turn into worship Não transforme em adoração until it comes from the heart. até que isso venha do coração.
is what's in your heart é o que está no seu coração that allows you to worship. que permite você adorar a Ele. My greatest worship leader, O meu maior líder de the louvor e one I adoração lá, look to the most aquele que eu mais olhei para ele, que eu treinei in ele, the Old Testament, aquele que eu mais aprendi com ele no Velho Testamento, isn't David. não é Davi. Although I love David. Mesmo que eu ame a história de Davi, You know who my favorite worship leader is? sabe qual é o meu líder de louvor e adoração favorito? Abraham. Abraão. Abraham believed Creu God, em Deus. and it was counted unto him E isso lhe foi imputado as righteousness. como justiça. You see, true worship, Então perceba que a verdadeira adoração, don't miss this point, beloved. não perca esse ponto, meu amado. True worship A verdadeira adoração has nothing to do with a song, não tem nada a ver com uma música, but has everything to do with your obedience. mas tem tudo a ver com a sua obediência. You can sing the best song. Você pode cantar a melhor música. You can have everyone thinking, "Oh my Você goodness, pode ter todo mundo pensando assim: oh meu what a Deus, singer!" que cantor maravilhoso. And God will be like, Mas Deus pode estar, "Ah, pretty boring." que rapaz legal. He's not impressed with great singing. Ele não é impressionado, ele não fica impressionado com um grande cantor. There is light right here, right? Tem luz aqui, né? That's from last night, if you want to hear. Isso é de noite passada, vocês estavam aqui, vocês vão entender. But I do need you to hear me on Mas eu this. preciso que vocês me ouçam nessa parte. God is not impressed with great singing. Deus não fica impressionado com cantar muito bem, com um Beloved, grande cantor. The angels can outsing us. Meu amado, os anjos podem cantar muito mais do que nós. God is used to great singing. Deus já está acostumado à música muito boa. He doesn't hear a great singer, Ele não ouve um grande cantor go, "Oh, I'm e impressed. fica assim: nossa, eu estou impressionado. I never heard a voice like that Nossa, eu before." nunca ouvi uma voz assim antes. We think, "Oh, that's a worshiper." Nós pensamos: isso é um adorador. Then we hire worship leaders because of their talents. E aí a gente vem e até contrata líderes de louvor e de adoração por causa dos talentos deles. But the truth is, Mas a verdade é, they know nothing about worship. eles às vezes não sabem nada de adoração. As soon as the test comes, Assim que o teste, a prova vem, see ya. tchau, tchau. Are you listening? Vocês estão ouvindo isso? As soon as the test comes, Assim que o teste, que a as prova soon as a vem, little pressure, assim que vem pressão, as soon as you correct them, assim que você os corrige, where's the next church I can go to? aonde está a próxima igreja que eu posso ir para ela? And you know what E happens? você sabe o que acontece então? Please, Por I need you to love favor, me. eu preciso que vocês me amem depois There's de falar always isso. another church Sempre tem uma outra igreja that's ready que está pronta, to snatch up great talent. That's ready to take great que talent. está pronta para receber grandes talentos. So the cycle continues. Então esse ciclo ele continua. And that person never learns E essa- how to be a worshiper. E essa pessoa nunca aprende como ser um adorador. So they come into the church Então eles vêm para a igreja and entertain the church. e eles só entretêm a Because that's igreja. all they know. Porque isso é tudo que eles sabem And fazer. that's what you allow them to get away with. E isso é o que você tem que se livrar. Is this too hard for Sunday morning? Será que isso é algo muito pesado para um domingo de manhã? Pastor Robbie, Pastor Rabi, I've been hanging around you too much. nós estamos aqui há muito tempo, né? Nós estamos andando junto há muito No, tempo. I'm saying this because this is near and dear to my heart. Eu estou dizendo isso porque isso é algo assim muito profundo, muito querido pelo meu coração. How many of you were here last night? Quantos de vocês estavam aqui noite passada? Was he not good to us? Ele não foi bom conosco? Was he not good to Ele não us foi last bom night? conosco noite passada? But beloved, Mas here's meus the amados, truth. aqui está a verdade. He wants that every time. Ele quer aquilo todas as vezes. Anyone get on the stage. Qualquer um pode estar no palco. He wants us to learn how to do something Ele quer que nós aprendamos a fazer algo. that I tell every worship leader. E eu digo isso a todo líder de louvor e adoração. When you go on the stage, Quando você subir no palco, disappear. desapareça. Because they're either going to see Jesus Porque ou eles vão ver Jesus,
or you. ou eles vão ver você. And if that insecurity, E se essa insegurança, that envy se essa inveja is not crushed, não for esmagada, you know what they're going to see? sabe o que eles vão ver? You. Você. The Lord O Jesus Senhor Jesus does not want his bride entertained. não quer que a noiva dele fique só entretida. Because anytime the bride has been entertained, Porque qualquer momento em que a noiva está sendo entretida, please hear me, por favor, me ouça, they're being robbed of intimacy. ela está sendo roubada da intimidade. There's never a time Nunca tem uma vez that the Father is not longing to, que o Pai não está Be near querendo us. estar próximo de nós. but sometimes the problem is, Mas algumas vezes o problema é stand right there, he can't get around the worship leader ele não consegue chegar or the e sair worship de ministry trás do ministro que está who keeps getting in his adorando ou way. louvando, porque o ministro trying to get to his fica no bride. caminho dele, entre Deus e a igreja, a noiva dele. And the priest who sings his praises E aquele que canta os are louvores standing in the está way. ficando no caminho, Blocking God. bloqueando a Deus. Let me tell you what's really E deixa eu happening. te dizer o que realmente Please está don't get upset acontecendo. with me. Por favor, não fique What's chateado really comigo. happening O que está realmente is that the priest who acontecendo sings his é que praises aquele sacerdote que está cantando os has louvores, forgotten ele esqueceu they're not the bridegroom. que ele não é o noivo. They're just a friend Ele of é the só bridegroom. um amigo do noivo. And you're standing E there você está ficando lá, flirting flertando with his bride com a noiva dele, right in front of him. bem na frente dele. There's not a man Não tem um homem that would allow you que vai te permitir to flirt with his bride flertar com a noiva dele in front of him. na frente dele. Not even the man Christ Jesus. Nem mesmo o homem Cristo Jesus. You hear me? Vocês me ouviram? Beloved, I'm telling you this Eu estou te dizendo isso because we need a revival in worship. porque nós precisamos de um avivamento na adoração. We need to get back to the basics. Nós precisamos voltar para o básico. And it starts with the very Levites, E isso começa lá com os levitas. those who are charged with carrying his presence. Aqueles que lá no Velho Testamento eram encarregados de carregar a presença. I didn't like the crushing. Eu não gosto do esmagamento. I didn't like having to give up a record contract. Eu não gosto de ter desistido de um contrato de gravação. I didn't like not going on tour. Eu não gosto de não ter ido na tour. I wanted to tell my whole family, Eu queria dizer à minha família inteira: look who I'm on tour with. olha, eu estou aqui na tour com o fulano, com esse, com aquele. You know what I really wanted? Mas sabe o que eu realmente queria? I always wanted just to be on a tour bus. Eu sempre quis estar num ônibus de tour. That's it. I didn't want to sing. Eu podia até falar assim: eu não quero nem Just cantar, let me be on a tour bus. mas deixa que eu esteja no ônibus da tour. So when they told me you could go on tour, Então quando eles falaram assim: você vai poder ir nessa tour and they told me agora, the artists, e me falaram quem eram os artistas que iam estar lá, and they showed me a picture of the e me bus. mostraram uma foto daquele ônibus, Oh, you got me. eu falei: não, você já me pegou, você me You ganhou. had me at hello. Você já me tem, já no desde o oi. If you know, you know. Se você sabe, você sabe. But God wanted to crush all of that Mas Deus queria moer, esmagar tudo aquilo. and grind Ele that queria moer aquilo into fine powder, para fazer uma farinha fina, so that when I stand on the stage, para que quando eu ficasse no palco there's nothing in me não but houvesse him. nada de mim mesmo, mas somente And Ele. that's the same thing He wants to do with E isso you. é a mesma coisa que Ele quer fazer com você. In fact, here's what I want us to do right Na now. verdade, aqui está o que eu We quero que got a a couple gente minutes. faça agora. Nós ainda temos alguns minutinhos. How many of you have enjoyed Quantos de vocês gostaram the worship leaders here at this dos conference? líderes de louvor e de adoração aqui nessa conferência, Come das on. bandas aqui? Let them know how much you enjoyed Desde que them. eles saibam o quanto vocês gostaram de tudo que eles fizeram. I know this, Mas eu sei disso. that every one of them Cada um deles will testify to what I just said. vai testificar do que eu acabei de dizer. Every one of them will say, yep, Cada um deles diria: he's telling the truth. sim, ele está dizendo a verdade. We've got to change it. Nós vamos mudar isso. I said, we have to change it. Nós temos que mudar isso. We're going to change E it. nós vamos mudar isso. Amen? Amém? Pastor, Pastor, 1 year, um ano,
I would love to come back, Em um ano eu amaria voltar, fill this room encher esse lugar with worship leaders, com líderes de louvor e worship adoração, pastors, pastores de and louvor e musicians, adoração, com músicos, and singers com from cantores, all over. ao redor de todos os lugares. Get them together Reúne eles and let the Holy Spirit start e working vamos on them. deixar o Espírito Santo trabalhar neles. Crush us all, Nos esmagar completamente, mess us all up, nos fazer realmente nos then send them revirar, all throughout Brazil, para que possa enviar todos eles ao redor de todo o turning this Brasil, country upside down virando esse país de cabeça para for baixo, the glory of Jesus para a Christ. glória de Jesus Cristo. That every time they open their E mouth, aí toda vez que eles abrirem a boca even deles, just to sing Mary Had a Little Lamb. It's not a worship song. Mary Had a Little Lamb. mesmo para cantar musiquinha de criança, Whose ele feet mencionou were uma white que eu as não snow, sei and em everywhere português. that Mary went, the lamb was sure to go. You never heard that? I guess there's no Portuguese similar. Não Okay, tem it's not nenhuma a worship musiquinha song. igual essa em português. Scratch that. Don't record that. Okay, here we Oh, go. não grave isso não, apaga, My que isso aqui point não é is música this. de adoração, mas o meu ponto de vista é, My point is that whatever they would sing, qualquer coisa que eles cantarem, the glory would fall. a glória vai cair. Because now Porque agora they realize eles entenderam, instead of hiding God from the ao bride, invés de esconder They Deus, hide Deus behind da God. noiva, eles vão se esconder atrás de they Deus. stand behind God. Eles vão permanecer atrás They de say, Deus. God, Tem um God. Deus, I don't want to be seen. Deus, eu não quero ser visto. God, Deus, I just want to stay behind eu só you. quero ficar atrás do Senhor. When that happens, Quando isso acontece, revival is going to o come. avivamento vai vir. Do I have just a couple of minutes? Eu tenho alguns minutos, né? Pastor Mike? 5 minutes? 5 minutos, Pastor Mike? Huh? Pastor Sophie, would you come up? Pas- Pastor Stella, would you come? Pastor Josh, come. Now, they didn't know I was going to do this earlier, but when I was in my room this morning, O que nós estamos fazendo aqui essa manhã, the Holy Spirit said to me, o Espírito Santo disse a mim: honor the other worship leaders, honre os outros líderes de louvor e adoração. vessels that I have used, Os vasos que eu usei, honor them. honre-os. And I want to say to all of you, E eu where quero is dizer, Josh? Josh, Come over here. vem aqui por favor. In fact, would you guys come stand? Vocês podem vir aqui por favor. Where's Manuel? Come stand too. Vem aqui também por favor. Listen to me. Me ouçam. Every one of them. Cada um deles, I don't have to know their story, eu não tenho que saber a história deles, but here's what I do know. mas aqui está o que eu sei. I felt the anointing Eu senti a unção as they ministered to the Lord. conforme eles estavam ministrando ao Senhor. And I know something about the E anointing. eu sei algo sobre a unção. It comes with a price. Ela vem com preço. I know they paid a price. Eu sei que eles pagaram um preço. Every one of them have their own story. Cada um deles tem sua própria história. Everyone can tell them of a time when they were broken before God. Cada um deles pode dizer de um momento em que eles estavam partidos, quebrantados diante de Deus. We're nothing. We're just vessels. Nós não somos nada, somos somente vasos. We're all just messed up. Vessels. Somos vasos que são às vezes Who want to be bagunçados, used by God. mas querem ser usados por Deus. Who takes the little that we have E às vezes é muito pouco que nós and put temos, it into His hands. mas nós colocamos nas mãos dele. So I want to honor you, Então eu quero honrar vocês. and I want to thank God for you. Eu, Thank God for eu quero agradecer a all Deus you've por done. você, por tudo que você fez, por tudo que você The tem road feito, you traveled, pela estrada que você viajou, the times you were tested, pelos momentos que você foi testada, the times even you were pelos crushed, tempos que vocês foram esmagados. and even now being E até crushed, agora estão sendo esmagados ainda. you remained faithful. Vocês têm sido muito fiéis. I'm nobody, Eu não sou ninguém, but on His behalf, mas eu estou falando em nome dele, de Deus. I say to you, E eu digo a vocês, the Lord is well pleased. o Senhor está muito grato, agradecido. Thank you for honoring Him. Muito obrigado por honrá-lo. And here's what I want them to do. E aqui o que eu quero fazer?
I just want them to take just maybe a verse and a chorus of a Eu queria song que eles cantassem somente uma frase ou o refrão de uma música that means something to them que significa algo para eles. and allow them to share it with us. E eu queria que eles compartilhassem isso que significa that all right? para eles muito conosco. Tá tudo bem? Pastor Sophie, would you come? Pastora Sophie, por favor. Whatever song. Qualquer música. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and you're greatly to be praised. Yo tu nombre laboré, Señor, tu nombre laboré, Señor, tu nombre grande es. Tu nombre grande es, tu nombre grande es, y digno de alabar. Se levante, por favor. Tu nombre grande es, y digno de alabar. Pastor Stella. To worship you, Okay. I live. To worship you, I live. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Sí. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. To worship you I live, to worship you I live to worship you. Te damos toda la gloria, te adoro, meu Senhor. My. Tu és digno do louvor. Te damos glória, te damos toda la glória,
mountain, waiting for you to pass by. Put your hand over his face. So in your presence, he wouldn't die. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the ages. Now you've called me to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs that I might stand in this holy place. Oh, Come on, Josh. Come on, brother. oh, show me your face, Lord. Power and grace. I can make it. If I could just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs that I might stand in this holy place. Wow. Just show me your face, Lord. Oh, your power and grace. I can make it to the end if I could just see your face. I hear you calling. Come away with me. Come up higher. Come and be with me. I hear you calling. I hear you calling. Come away with me. Come up higher. Come and be with me where there is only you and me, and I am all that you need. Hear me call, I hear you calling. just to be with me. Where there is only you and me.
and I am all that you need. All that you need. Hear me calling. Come and just to be with me. Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te There's one word the same in every language. Sing Alleluia. Alleluia. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Come on. This is for him. This is for our King. Hallelujah. Sing. Hallelujah. Sing. Hallelujah. Come on, come on. Hallelujah. Sing. Hallelujah. Hallelujah. Sing. Hallelujah. Sing. Everyone, come on, lift your voice. Sing hallelujah. Sing come on. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing it to your King. Sing it to your King. Hallelujah. Sing come on. Just the voices. Come on, sing. Lift it up. Sing come on. Lift it up. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Let Jesus hear you sing. Come on. I want all Brazil to hear you. Shout it out. Come on. Lift it up. Hallelujah. Hallelujah. Sing. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Now give the Lord a great big clap offering, amen.